Vamos falar então sobre antropologia. Eu gosto muito desse termo, né? Porque a gente vai aprender sobre o homem. Uhum. E é muito interessante a gente saber coisas sobre a visão bíblica do que é o ser humano. Nós vamos aqui conhecer e entender qual a posição da Bíblia com relação a nós. Então, vocês vão acompanhar aqui, nós temos aqui a ementa dos assuntos que vão ser tratados. Claro, temos outras coisas que, eventualmente, eu posso mandar um conteúdo extra aí para que vocês possam absorver melhor, ter um conhecimento mais profundo. Mas, basicamente, nós vamos falar sobre... Hoje nós estamos fazendo a aula da apresentação da matéria, entendendo um pouco. Depois nós vamos falar sobre a origem, né? A origem do homem, os termos bíblicos aí relacionados ao ser humano, falar sobre a criação do homem, né? A ideia de imagem de Deus, aí é algo que é muito importante a gente ter esse entendimento. Vamos falar sobre a natureza, o destino do homem, né? Vamos falar sobre a provação e a queda e também sobre o pecado e a situação do homem natural. O homem natural é um homem condenado, ok? E nós vamos destrinchar isso durante o nosso conteúdo. Além disso, nós vamos, como eu falei, vamos ter alguns outros materiais que a gente vai poder disponibilizar para vocês. E qualquer material que eu possa acrescentar, eu vou sempre fazer dessa forma. Eu vou enviar ao Ricardo, que é o diretor, e ele vai disponibilizar para vocês, tá? Eu não vou disponibilizar direto para vocês, ok? Vai ser através dele. Então, eu quero agradecer por isso, também agradecer que eu estava com um problema sério na garganta e até parei de pregar lá na igreja por um tempo por causa disso. E Deus me abençoou, me permitiu ir ao médico, começar o tratamento e por isso eu estou hoje conseguindo, né? Eu não conseguia falar nem 5 minutos e já não conseguia mais. Então, pela graça de Deus, ele me permitiu estar aqui e eu gosto muito de estar aqui junto e a gente vai aproveitar. Ok? Fora isso, nós também temos uma dinâmica que, pelo menos uma vez a cada aula, eu vou dividir vocês em grupos para vocês conversarem sobre um tema específico da aula. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos entender, então, sobre a ideia do que é antropologia, né? Antropologia bíblica. Bom, no termo geral da palavra, significa simplesmente estudar o homem, o estudo do homem. Né? Então, nós temos também há uma ciência, que é a antropologia, que estuda realmente a parte do ser humano, mas assim, do aspecto que a gente chama filosófico e científico. Nós vemos aí, de vez em quando tem aquela situação onde tem indígenas, onde tem populações mais antigas, a gente sempre vê alguém estudando aquela população, né, que são os antropólogos. São exatamente as pessoas que têm essa missão de estudar e entender. Claro, não do ponto de vista bíblico, mas do ponto de vista científico e até mesmo do ponto de vista filosófico, né, de entendimento, de comportamento. Então, a antropologia ela é uma ciência que estuda justamente o ser humano. Na faculdade, a gente aprendeu muito sobre a ideia de antropologia e que é a ideia de cultura também, né? Estudar as culturas. E, às vezes, é chocante entender as culturas. Só como exemplo, tem tribos de índios, por exemplo, tribos indígenas, que eles têm como cultura, se uma criança nasce defeituosa, eles já enterram a criança. Ou se a mãe abandonar a criança, não pega outro para criar, ela é abandonada mesmo, ou até mesmo logo morta e enterrada. Isso é chocante para nós, né?
Porque para nós temos uma cultura diferente, e para eles não é normal. Então existe aí um termo que diz que a gente às vezes imagina que a nossa cultura é melhor do que as outras. Mas isso é um entendimento de antropologia no sentido científico da coisa. Aqui nós vamos estudar exatamente aquilo que a Bíblia nos fala sobre o homem. O nosso foco de estudo é exatamente a palavra de Deus. Então você pode notar que o nosso fundamento, ele vai... Eu gosto de usar esse termo mais bonito, né? A revelação especial de Deus ao homem, né? Isso nada mais é do que a Bíblia, né? A gente, quando estudou bibliologia, entenderam lá o que é revelação especial e revelação geral. Então, quem ainda não estudou vai ter um curso, tá? O Ricardo aí depois vai liberar para vocês a bibliologia. Mas, então, a nossa base é bíblica. Nós vamos ver o nosso entendimento bíblico sobre o ser humano. E, é claro, nós estamos no seminário da Igreja dos Irmãos. E eu, eventualmente, posso falar sobre outras linhas de entendimento, tá? Mas só a nível de informação. Nosso básico que nós vamos estudar é a nossa visão, a nossa linha de entendimento. Ok? Então, nós vamos abordar o homem a partir da perspectiva bíblica dele, né? Então, nós não vamos, assim, nós vamos nos distanciar da ideia cultural e da ideia filosófica. Nós vamos trazer a nossa ideia de entendimento bíblico, né? Então, uma das coisas que é muito importante que a gente vai aprender e entender é justamente sobre como o homem é privilegiado em relação às outras criaturas. Sabe, eu estava até conversando com o Ivaldo, e a gente estava conversando justamente sobre a ideia de criatura, né? De criação. E então a gente entendeu legal que Deus fez os animais e fez o homem. Biblicamente, o homem é diferente de qualquer outra criatura. O homem é diferente. Nós vamos entender o que faz essa ideia do homem ser diferente de tudo. E que se a gente pegar bem ao pé da letra, a gente vai dizer que nem um animal o homem é. O homem é o homem, diferente das outras coisas. Né? Ok, tá tranquilo até agora? Tudo certo. Certo? Então vamos lá, vamos avançando aqui. De um modo geral, assim, a apostila ela vai estar aí na tela acompanhando, mas a gente não vai ler a apostila, né? Eu costumo dizer que você deve ler a apostila aí em casa. Aqui na aula a gente vai aprender e usá-la como apoio, certo? E, claro, eu vou estar dentro do que ela diz. E se houver alguma coisa que eu precise que complete isso, eu vou disponibilizar para vocês, conforme dito ainda atrás, né? Mas olha só, então nós vamos entender a ideia bíblica, e claro, vamos entender a relação entre duas pessoas, no caso, o homem e Deus. Então a gente vai entender também, não somente o homem como ele é, mas também essa ligação exclusiva que o homem pode ter com Deus, diferente de qualquer outra criatura. Então, o homem é diferente. Agora, claro, nós temos que conhecer justamente porque às vezes a gente cai em muitos erros, né? A ideia de homem, a ideia de ser humano, ela às vezes ela camba para o lado errado das coisas, né? Então, se hoje a gente vê a ideia de existência humana, nós temos várias teorias e várias pessoas falando para todos os lados, né? Então, a ideia é entender qual o propósito de Deus na nossa existência. O homem existe com um propósito. Nós não estamos aqui à toa, né? É interessante porque a gente vive num tempo em que as pessoas, elas
se prendem muito à ideia de querer entender as coisas, né? E, por isso, a nossa própria existência é tentada explicar. E eles explicam da forma que eles procuram mais racional possível, né? Então, o grande entendimento para muitos é que nós somos resultado de um grande processo evolutivo até chegarmos aqui. Mas, claro, a gente precisa entender que não é assim. E tem mais. Para muitos, não há um pós-vida, né? Não há uma coisa futura. A ideia de que a gente veio de evoluído e que também acaba aqui e a coisa para. E também nós vamos entender que não. Que como nós temos um propósito, nós também temos um destino lá na frente. Né? Nós temos algo futuro nos esperando. Bem, queridos, agora eu quero ouvir um pouco de vocês. Por que motivo você acha que Deus criou o homem? Muito bem. E aí, como foi o tempo no grupo? Muito bom. Muito bem, deixa eu ver aqui. Como eu falei, vamos ouvir dois grupos, né? E quem quiser compartilhar um pouco do que conversaram lá, 2 pessoas só, tá? Não podem ser do mesmo grupo, só para a gente poder também ver um pouco do que vocês conversaram. Vamos lá, quem vai querer começar? Jacielto, eu quero falar sobre a questão do que nós compartilhamos em relação quando Deus criou os animais. Ele criou as árvores, criou o sol, a lua, então ele só dizia que era bom, mas quando ele chegou a criar o ser humano, o homem, então ele olhou e disse que eis que tudo é muito bom. Então foi uma coisa que a gente compartilhou bastante sobre isso, e é muito bom em relação a isso. Então Deus olhou e viu o homem, né? Então ele diz, olha, eis que tudo é muito bom, está muito bom. Muito bem, obrigado, Jacielton. Mais alguém? Só mais uma pessoa? Nós aqui do grupo, já compartilhou, eu, a auxiliadora, o Jacielton, o Edmar, não, o Odaelson, e a moça nova lá de Paraíba. A Zirlene. Isso. Então, a gente chegou dizendo que nós baseamos a nossa resposta lá em Atos, dois textos bíblicos, Atos 17, 27, que fala, né, para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem como não está longe de cada um de nós, por nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, aí nós achamos que tem uma base, nós existimos em Deus para quê? Para o louvor da sua glória. Deus nos criou para o louvor da glória dele, não por nós mesmos, para nós fôssemos honrados, mas para que Deus mostrasse e fosse exaltado. Também nós colocamos outro texto lá de Mateus 28, 19, que fala sobre o ide de Jesus, né? A preocupação de que as pessoas também fossem alcançadas por ele. Então, a importância que Deus nos deu, nós somos coroa da criação dele, e ele nos capacitou outros homens, buscar outros homens para participarem também dessa existência, né? Então, foi mais ou menos assim que nós, o grupo, participamos. Concluímos a nossa resposta aí. Amém. Ok, muito obrigado, auxiliadora. Gostei, eu espero que vocês tenham aproveitado, a gente sempre vai ter essa oportunidade, até para vocês interagirem uns com os outros, né? Aqui apareceu o Edmar Padre, boa noite, Edmar Padre. Boa noite, meu amigo Willy. Bom de ver aqui, viu? Muito bem, então vamos avançar aqui, e hoje nós vamos começar pelo começo. A origem do homem. Sabe, uma das coisas que desafia o entendimento do ser humano até hoje é essa ideia de origem, né?
as pessoas tentam descobrir, tentam imaginar e tentam... Então, normalmente as pessoas buscam respostas. Eu estava acompanhando, estava vendo aqui uns sites aí, tem um site interessante desse entendimento que ele dá, ele cria aí toda uma cronologia desde aquele que eles imaginam que foi o começo de tudo, né, chamado Big Bang e tal, até hoje e tal, então estão umas contas aí de entre 4 e 5 bilhões de anos para trás. Ei, rapaz, é muitos anos, né? Então, eles vêm dessa... A gente sempre... eles vêm tentando demonstrar e provar como uma seção de coincidências ou acasos resultaram na nossa existência aqui. Mas por que isso? Porque o ser humano busca resposta, ele busca entendimento. E ele quer entender. O grande problema é que, quando ele não tem a resposta, ele busca alguma. O nosso pensamento, o nosso cérebro, ele é tão interessante que eu costumo dizer que ele funciona sozinho. Se eu disser aqui, por exemplo, olha, ninguém pode pensar num elefante. Aí eu perguntar quantos pensaram num elefante, é provável que automaticamente tenha vindo na cabeça, né? Mesmo eu tendo dito, não pense, mas a ideia é que a coisa processa, o nosso cérebro funciona buscando sempre a resposta. E é uma coisa muito legal, porque quando ele não sabe a resposta, ele inventa uma. Ele procura fazer uma relação. Por isso que eu gosto de dizer que sempre que eu falar alguma coisa, eu tenho certeza que você, se não entendeu, tentou entender e pensou em algo. Então, por exemplo, se eu falar aqui a palavra odierno, por exemplo, falei a palavra odierno. Aqueles que não conhecem o significado dessa palavra, eles vão tentar fazer uma relação com alguma coisa. O seu cérebro não vai aceitar simplesmente dizer, não sei. Ele vai ligar. Talvez muita gente pensou em ódio, porque é uma palavra que tem uma sonoridade próxima a essa, né? Ou talvez outra. Mas o ponto-chave é que a mente vai. E não tem como freá-la, né? Então, o ser humano busca esse entendimento, busca o conhecimento. Então, qual é a posição? Não, a gente vai ter que entender, a gente vai ter que achar a razão dessa existência e de onde veio essa existência. Então, começa a se criar as ideias. No começo, o ser humano ele era sempre no campo da fé. E nós vamos entender que todas as civilizações mais antigas, aquilo que eles não conseguiam entender, eles aplicavam em fé. Por isso que você vê que qualquer civilização, ela tem fé. Ela crê em alguma coisa, ela adora alguma coisa. Até que, num dado momento, parar e dizer, opa, não pode mais ser pela fé, agora a gente vai ter que começar a entender as coisas. E aí o ser humano começou a deixar a fé de lado e buscar o raciocínio. Buscar entender com coisas palpáveis aquilo que ele está querendo aprender aqui. Então, se a gente pegar as civilizações mais antigas, historicamente elas sempre vão defender a existência de um homem sendo criado por alguém ou por alguma entidade. Seja na mitologia grega, mitologia nórdica, qualquer mitologia antiga vai dar esse entendimento do homem surgindo pela vontade de uma divindade. E depois, com o avanço, o homem deixou isso de lado e passou, não, agora eu quero entender de forma que eu possa explicar isso. Então, essa origem de entendimento, a partir da Grécia, foi onde surgiu mais o entendimento, começou
a ideia racional, né? E aí começaram a pensar não, tem que ter uma outra razão. E até que se chegou àquelas grandes teorias que nós temos hoje sobre a existência. Mas a gente precisa entender bem a nossa posição em relação a essas coisas, né? Mas precisamos também conhecer a ideia. Eu costumo dizer que a gente precisa conhecer até para poder se defender. Se a gente pegar aqui vamos pegar um lutador, hoje em dia, antigamente era o boxe, né? O Chan era lutar boxe, hoje em dia é o pessoal do MMA. Mas uma grande parte do treinamento de qualquer lutador é conhecer o adversário. Ele não vai se preparar simplesmente aqui, mas grande tempo ele vai gastar conhecendo o adversário, procurando aprender os pontos fortes do adversário e os pontos fracos também, para que ele possa se defender do ponto forte e poder usar a seu favor o ponto fraco. Então, a gente precisa conhecer também essas outras ideias. Não adianta a gente se fechar aqui na nossa, não, a gente precisa conhecer até para poder também ter argumentos quando houver necessidade da gente explicar aquilo, né? Então, de uma forma geral, a gente vai ter 3 posições hoje, posições principais com relação à ideia da origem do homem. E nós temos aqui a primeira delas, é a mais conhecida, né? É a ideia da evolução. Mas olha só, hoje em dia é interessante, porque nós temos um outro ramo de evolução que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas, basicamente, a ideia de evolução é o quê? A ideia de ir progredindo com o tempo. E crescendo e se modificando com o tempo. Então, a ideia deles é justamente aquela que se encaixa naquele entendimento. Teve um Big Bang bilhões de anos atrás, e aí a coisa foi acontecendo. Espalhou pelo universo todo e começou a se formar, e aí começou a se formar estrela, começou a se formar planeta, depois foi até que chegou. Formou-se a Terra. Aí, mais de alguns bilhões de anos até ela ter condição de... surgiu a vida. E aí, aquela vida, uma bactéria, depois virou um peixe, depois virou não sei o quê, até chegou no macaco, do macaco virou o homem. Acho que interessante essa ideia deles. Porque, sabe, eu costumo dizer que, embora eles defendam isso, e embora eles tenham muitos argumentos, mas ainda continua necessitando de fé. Ainda precisa ter fé, porque eu costumo até dizer que precisa ter mais fé para acreditar nessas todas as circunstâncias e acasos que chegaram até nós, do que para acreditar que foi Deus que nos criou. Porque é muita coincidência acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma sucessão de coisas que vão até que pudesse chegar naquilo que a gente tem hoje. Mas a ideia deles é essa, olha, é evolução. O homem evoluiu, continua evoluindo e vai evoluindo, e é algo de um processo interminável, né? Claro, nós temos o grande expoente dessa teoria, que é o nosso já conhecido Charles Darwin, né? Que foi o homem que lançou esse estudo aqui, esse livro chamado Origem das Espécies. Esse é o ponto principal da ideia de evolução. Tem muito furo? Tem. Tem muitas questões que são levantadas e muitas respostas dadas que não encaixam com as possibilidades, né? Claro, a gente vai reconhecer que sim, o homem progrediu. Eu costumo dizer que nós tivemos evolução, sim, o homem evolui.
Mas não nesse sentido que ele está dizendo aí, né? Nós evoluímos dentro daquilo que Deus nos deu capacidade para progredir e melhorar, né? Então, a ideia principal é de que somos frutos de um acaso. Se não tivesse caído um meteoro há 65 milhões de anos atrás, hoje em dia quem dirigia carro, quem voava de avião eram os dinossauros. Olha a ideia deles, né? Eu vi uma vez num desenho isso, que o cara foi onde não tinha caído. Se não tivesse caído o meteoro, então os dinossauros teriam evoluído e tal. Hoje eles seriam aquilo que nós somos. Mas essa é a ideia deles. A ideia por quê? Porque eles não conseguem admitir a existência de Deus num controle dessa coisa. Portanto, primeira coisa é a ideia da evolução mais crua, como a gente entende, né? Então, a primeira delas. Claro, quais são agora? Temos muitos furos. Primeira coisa que a gente pode servir de objeção é principalmente porque é a ideia de total ausência de Deus. Não existe Deus. Existe o acaso, existe a evolução acontecendo através daquilo que ele chama de seleção natural. Os mais fortes vão sobrevivendo, os mais fracos vão ficando, né? Agora, como alguém um ser humano que é uma coisa tão grande no sentido de capacidade, de pensamento, até mesmo a nossa alma, como ela poderia derivar, ela surgir do acaso? E outra coisa, se é o acaso, porque outras espécies também não chegaram a esse ponto onde nós estamos? Porque a corrida foi igual para todo mundo, né? Todo mundo partiu de um mesmo local. Como é que só nós chegamos? Porque os outros não chegaram, né? E como poderia ter começado isso, né? Um simples acaso, uma simples explosão. E outra coisa, como surgiu vida? Porque não pode existir vida, não pode surgir vida de onde não tenha vida. Então, são respostas que eles não têm. Disseram, ainda não temos, ainda não chegamos. E eu garanto que talvez até cheguem numa resposta. Porque o ser humano, quando quer resposta, ele acha uma, né? Tranquilo até aí? Tudo sim. Sim. Só a gente vê, né, como você está falando, há um grande entendimento da parte deles, sempre buscando explicar, mas sempre há um vazio, sempre vai faltar algo, né, da existência, no falar, no explicar. E quando nós escolhidos, eleitos por Deus, da criação dele, com fé, vamos ler ali no início da criação dele em Gênesis, é perfeitamente ali, a perfeição da criação, da existência, como ele fez, colocou, determinou. Então, fica uma coisa concretizada. Mas para isso é necessário, como você falou, nós temos a fé, né? Que é muito importante. Isso é o segmento de tudo. Então, para nós vamos estar sempre seguindo para uma diligência correta, quanto a eles vão sempre estar procurando algo. Sempre procurando algo e nunca vão encontrar. Ok, obrigado, Daelson. E vocês todos fiquem à vontade, tá? Querendo falar, não tem problema não. Só faz assim, um sinalzinho para eu ver, tá? Aí você liga seu microfone e fala, para a gente poder ouvir, tá bom? Obrigado aí, Daelson. Então, olha só. No movimento um pouco mais recente,
começou muitos cientistas a imaginarem que, não, realmente não dá para ser só o acaso. Não dá para ter sido só fruto de coincidência. Então, surgiu a segunda teoria que a gente vai tratar hoje um pouco, que é a ideia de uma evolução teísta. Ou seja, toda vez que você vê essa palavra aqui, ela está se referindo a Deus, tá? O termo Deus. Então, olha só como essa daí eu considero até pior do que a outra. É melhor logo dizer que não existe Deus do que esse Deus que vai ser apresentado por essa posição aqui. Porque, olha só, olha a ideia deles. Não. É a evolução. Teve lá o Big Bang, teve todas aquelas coisas, mas existia Deus. Só que Deus, ele estava ali mexendo os pauzinhos, como a gente costuma dizer. Esse acaso que ia, não era um acaso, era Deus guiando as coisas. Era Deus fazendo com que os caminhos fossem acertados até chegar aqui. Então, claro, é algo assim que é defendido por um bom grupo, né? Porque eles tentam fazer o casamento entre fé e entendimento. Então, qual é a principal teoria? Essa da evolução. Agora, eles tentam entender uma forma de encaixar Deus nisso aqui. Então, o Deus que eles encaixam aqui é um Deus que simplesmente está guiando assim os acontecimentos. Ele não está efetivamente fazendo nada, ele está dando as direções para que as coisas aconteçam. Sabe, é uma coisa, como eu falei, eu considero isso até pior do que a primeira, de simplesmente negar que Deus existe. Porque deixar um Deus que está ali desnecessariamente, porque se ele não fizer, a coisa ia acontecer do mesmo jeito. Né? Ele não tem domínio sobre aquilo que está acontecendo. Então, eles tentam chegar no meio termo, né? Então, sim, houve evolução? Houve. Mas tem Deus lá também. Mas só aquele que guia, né? Que dá as coisas aqui. Agora, claro, também não dá para a gente imaginar veracidade nisso, né? Porque está trazendo Deus para uma coisa muito pequena. Embora eles tentam cobrir umas lacunas, trazer umas respostas, porque aí sim, o grande problema lá da teoria da evolução é que algumas respostas eles não têm mesmo. E eles encaixam Deus para dar essas respostas naquilo que eles querem trazer. Claro, quais são os grandes problemas dessa? Primeiro, se a evolução vai acontecer de uma forma ou de outra, qual a necessidade de Deus nisso aí? Se ele não tem o domínio do que está acontecendo, tanto faz ele estar lá como não estar lá. Ele está ali, como eu disse, usar aquela expressão, né? A vaquinha do presépio. Que ela está lá enfeitando, mas se tirar também ela não vai fazer diferença nenhuma, né? E por que Deus faria isso, né? Por que ele deixaria acontecer tudo ao acaso? Ele deixaria... Como ele se revelaria nisso, né? Como Deus poderia revelar-se num acaso, né? Quando as coisas acontecem
sem a presença dele. E outra coisa, e a Bíblia, onde ela vai encaixar nisso? Porque não dá para você encaixar um Deus dessa teoria com o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele tem o quê? O domínio sobre o processo. Ele controla as coisas. Ele tem a autoridade, ele faz acontecer as coisas. E já o Deus dessa teoria, não. Ele só vai dando os caminhos, tipo o GPS, ele vai para cá, dobra para ali, tal, anda 200 metros, para. Então ele é só o GPS, ele não tem o controle. E principalmente, como é que ele faria isso? Como é que ele iria criar o mundo do nada, né? Essa expressão aqui é criar do nada. Esse quezinho tá de enxerido aí, tá? Ele não devia estar aí. Principalmente isso, porque o relato bíblico, ele é muito claro quando ele diz que as coisas foram criadas do nada. Deus criou do nada. Só ele tem o poder de fazer isso. Mas o Deus dessa teoria não teria. As coisas aconteceram tudo. Ok? E, finalmente, a nossa, digamos assim, a nossa posição é a criação. A nossa posição é que existe um Deus, acima de tudo, soberano. Ele não faz parte simplesmente do processo, simplesmente guiando, não. Ele conduz o processo. Ele planejou e ele executou. As coisas não são de um acaso, elas são de um planejamento. A nossa existência, a existência de tudo, faz parte de um plano. Um plano de um Deus soberano. É um Deus com capacidade de fazer a coisa. Né? Então, na apostila você vai ter as referências, tá? Como eu falei, a gente não vai estar lendo a apostila aqui, né? Mas é importante a gente entender, porque Gênesis 1:1 fala que lá no princípio criou Deus. E a ideia criar, ela é a ideia de que algo que venha a existir do nada. Hoje as coisas são criadas. As coisas são criadas hoje? Não. Com exceção de ideia, né? Ideia até pode ser, mas quando você vai materializar aquela ideia, você tem que trazer de alguma matéria alguma coisa. Você não pode criar nada do nada. Aquele artesão que vai fazer uma estátua bonita, aquela estátua não vai surgir do nada, né? Ele vai ter que pegar o gesso, a argila, aquilo que é a matéria que ele trabalha. Então, as coisas não podem surgir do nada. Então, a diferença é que o nosso Deus, ele fez as coisas do nada. Nada existia e as coisas passaram a existir. Então, o nosso ponto principal é entender que é tudo no campo da fé. E nós cremos num Deus poderoso e soberano. Então, a nossa posição ela é bem mais, eu gosto de dizer, é muito mais fácil ter fé nisso do que fé naquele bando de coincidências que foram ocorrendo. Porque o ser humano é tão perfeito, a criação é tão perfeita, tudo é tão perfeito que não dá para ser do acaso.
Essa semana eu estava olhando uma reportagem aí de um novo telescópio que botaram lá, né? E ele capturou uma imagem que tem várias galáxias longe, galáxias gigantes, lindas. Como pode algo assim tão grandioso, tão bonito ser do acaso? Não pode, né? A perfeição, ela vem do planejamento. E o Deus perfeito fez as coisas com a perfeição que ele queria. Na próxima aula, nós vamos falar já exatamente sobre a criação do homem propriamente dito, tá? Nós vamos começar, aí sim, especificamente a tratar sobre o homem. Vamos começar a entender sobre a própria criação. Turma e professor, a gente pode pensar assim nessas objeções que a gente aí viu, né, dessas teorias aí, que não são cristãs, a gente pode pensar que é o próprio homem criando obstáculos para que a gente possa ter realmente uma ideia certa de que Deus criou, né, tudo. Então, o que eu percebo é assim, é o esforço humano para tirar Deus de todo esse contexto aí de criação, né? O próprio homem fazendo isso, com essas ideias, né? Dessas teorias. Pode ser assim compreendido? Exatamente. O próprio homem está trocando lá o pedestal, né? Mais alguém? Eu vejo muito para a linha de, eu não sei se aplica diretamente no contexto, aí que entra muita divisão, né? Independente de qual seja o entendimento, então muitas pessoas, como você diz, mas eu quero entender, eu não entendi ainda, aí ele vou buscar, aí ele começa a já ter aquela opinião própria, aí ele vai se aprofundando, vai buscando, e muitas das vezes ele está confiando no seu próprio entendimento e esquecendo que o entendimento tem que ser de Deus e não de si próprio. Então aí é onde chega a divisão, né? Há muitas divisões, né? Muitas contradições também nos contextos falados. Muito bem, obrigado, Adaelson. Sebastião, liga o microfone. Rapaz, é muito bom isso aí. Eu lembro porque tu começou com fé, né? E a fé, ela tem que ter um princípio de alguma coisa, né? Alguma coisa, para ser verdadeiro, tem que ser o Deus verdadeiro, né? E muitas pessoas têm fé em Deus, né? Que é criado, ou na criatura de Deus, o que o próprio homem fez, né? Então, essa fé, ela é uma fé morta, né? E para provar que Deus é o verdadeiro, não só ele criou, né? Ele tem a existência de tudo que ele criou, ele deixou provas. É a própria Bíblia, né? Que ele usou homens, né, próprio homem, para escrever a Bíblia, né? E ainda, além de escrever a Bíblia, ele deixou uma nação que nunca deixou de ser extinta. Qual é a nação? O Israel. Israel, né? Nunca deixou de ser extinta. Todas as nações, elas no decorrer do tempo, elas foram extintas. Israel, não. Ela começou, né? Entendeu? Com Abraão, na linhagem de Abraão, né? ou podemos dizer lá com Noé, né, também, né? Essa linhagem ela vem de Noé também, né? Não é só de Abraão, eu entendo assim, né? Ou de Adão, podemos dizer assim também. Mas podemos dizer que foi de Noé, porque Noé, depois que houve o dilúvio, ficou só ele e sua família, né? Aí veio, quer dizer, essa existência, né? E até hoje, ela existe, essa nação, e só vai, ela não vai se acabar, né? É eterna, né? Quer dizer, aqueles que acreditam, o povo de Israel em Deus, né? Os eleitos, né? Não é extinto, né?
Vem geração e vai geração, e o povo de Israel sempre continua. Então, são provas que Deus deixou para a gente, né? A Bíblia, que usou o homem para escrever, e também a nação, né? E a própria criação aí, tá? Entendeu? Eu gosto muito daquele, até compartilhei agora com a criação, né? É que Deus criou a Terra não para ser um caos, mas para ser habitada, né? O que quer dizer com isso? A Terra, ela foi criada para ser cuidada, né? Entendeu? Então, isso é muito importante entender isso, né? A Terra foi criada para ser cuidada, não para ser um caos. O homem que na queda, ele passou a desfrutar das coisas sem o cuidado, né? Até mesmo nosso lar, né? Nós temos nosso lar e vamos trabalhando, né, e adquirindo as coisas, mas se fomos adquirindo e vamos esbanjando as coisas, o que vai acontecer, né? Nunca vamos ter nada. Aí as consequências que vem, nós estamos tendo agora, no século XXI, é que o homem está sofrendo as consequências que ele gerou, né? Ele não cuidou do que Deus deixou para ele. É isso? O que diz lá, né, quando Deus criou o homem, né? Fez um jardim e colocou ele para o homem cuidar, né? É aquele princípio ali. Então, isso é muito importante para entender isso aí, né? E isso produz o quê? Nós vamos tratar, inclusive, isso na próxima aula, viu? Professor, Pois não, Ivaldo? eu creio que, óbvio, tirar da fé no processo do entendimento da criação do homem, ou do surgimento do homem no universo. Mas a fé, ela é baseada em fatos também. E a gente precisa realmente trabalhar um pouquinho o raciocínio para compreender até mesmo a própria criação, né? E refutar as possíveis teorias, ou as teorias que surgem sobre a origem do universo, a origem do homem, entre outras coisas, certo? E essas teorias ganham muita proporção, certo? Os novos evolucionistas, como Richard Dawkins, que é o grande ícone do momento, né? Eles têm muita projeção, certo? Com argumentos interessantes, né? O Adalto Lourenço, que é um professor aqui no Brasil, né, trabalha essas questões da origem do homem, do universo, né? Ele fala no seu livro Como Tudo Começou, um pouco dessa trajetória e a análise das evidências que podem comprovar uma teoria, né? E com isso a gente podemos dizer assim, colocar em xeque as teorias que têm sido levantadas sobre a origem do homem e, obviamente, que tem colocado a perder muitas mentes, né? Mentes prodigiosas, mentes inteligentíssimas do planeta. Ninguém pode negar, né? Então, a gente precisa também trabalhar um pouquinho essas questões que envolvem, certo, a capacidade da gente desenvolver raciocínio para dizer, não, a explicação mais convincente para a origem do homem e a origem do universo é o ato criativo de Deus. Tá? E aí, certo, a evolução no contexto da criação, cientificamente há. Tá? Cientificamente há. Agora, isso foi a origem das coisas, tá? A gente tem que olhar as evidências. Tá? A gente que é da área jurídica, né? Quando a gente não pode voltar no tempo, quando a gente não pode voltar no momento do surgimento das coisas, a gente tem que analisar as evidências que nos são apresentadas. Por exemplo, qual é a probabilidade da geração espontânea da vida, que é o que defendem, por exemplo, os evolucionistas? Qual a probabilidade? A gente tem que pensar. Existe a probabilidade de a vida acontecer espontaneamente? Né? Por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque
existe um grupo de cientistas hoje no mundo inteiro, cristãos e não cristãos, que tem chegado a uma conclusão que eles chamam de, quando eles vão voltando no tempo e olhando as evidências, e olhando o ato, as coisas da biologia, entre outras coisas, certo? A astronomia, né? Eles têm chegado a uma conclusão muito interessante. Eles não dizem que é Deus, mas eles dizem que o ato que iniciou tudo isso, né, é o que eles chamam de design inteligente. Né? Alguém inteligente, alguém ou alguma coisa racional, alguma coisa que tinha um tirocínio, né, gerou tudo isso, ou pelo menos startou o processo. Então, esses cientistas têm falado sobre isso, né, e mostrado alguma consistência na sua vida. No fundo, eles não dizem que é Deus, né, mas eles dizem, olha, nós vamos voltando aqui no processo evolutivo e a gente não encontra a razão por exemplo, a razão do Big Bang. Né? Então, a gente precisa também entender e usar o raciocínio para poder refutar essas ideias loucas. Por exemplo, a geração espontânea da vida, certo? Você pega aí, quem é da área de culinária, o Adalto Lourenço, ele usa isso lá no livro dele, certo? Se você vai fazer um bolo, né, você que é da área, o que você vai fazer? Você pede os ingredientes, certo? Você vai usar os ingredientes no tempo certo, na dosagem certa, e aí surge um bolo. Tá? Isso é o quê? É uma ação volitiva, uma ação da vontade de alguém para fazê-lo. E sai aquele bolo lindo, bonito, gostoso. Certo? Então, pegar os ingredientes e entregar para alguém que sabe fazer, né, é a certeza de que a coisa vai ficar pronta. Agora, imagina, aí vem as probabilidades. E aí ele usa no livro dele, né, como tudo começou, ele faz um contraponto. Agora, imagina, certo? Vai um caminhão, o caminhão tem lá chocolate, ele tem farinha de trigo, ele tem ovos, ele tem uma série de coisas, e de repente ele capota lá, sai capotando tudo mais, aí quando ele para do acidente, que abrem lá o vagão lá do coisa, tem um bolo. Vocês acham que essa probabilidade ela é aceitável? Claro que não. Pois é isso que os cientistas da teoria da evolução defendem. Que algo, de repente, aconteceu algo, certo? E aí a vida foi gerada. Mas a vida, propriamente dita, ele é tão complexo, ela é tão complexo tanto no âmbito da biologia e da fisiologia, certo? Que quando você vê o corpo humano funcionando, tá? A criação funcionando, sejam vegetais, sejam animais, certo? E o universo organizadamente disposto, né? Qual é a conclusão que você pode chegar? Gente, espera aí, certo? Tem alguma coisa errada com essa ideia de que tudo isso aconteceu espontaneamente e ele é tão complexo, como que pode gerar espontaneamente um bolo? Está meio estranho, não está? Então a gente tem que pensar em algo que está fora da criação, certo? Está fora da criação, que não é um ser, não é criação, para imaginar que essa pessoa ou esse ser, certo? Pode ter, de fato, como nós cremos e sabemos, certo? Gerou algo fora daquilo que estava lá, que não existia, como já foi dito aqui. Então, a gente fala da fé, é verdade, certo? Mas a fé, ela não é dissociada do raciocínio e do entendimento cognitivo. Tá? Isso é muito importante que a gente diga aqui, eu acho que vale a pena uma reflexão sobre isso. Ok, Valdo, muito obrigado. Ok, eu estou no grupo do ITG, né, que se alguém quiser
que precisar aí entrar em contato, eu só não garanto que eu responda logo, né? Mas com certeza eu vou responder todo mundo que tiver alguma dúvida. Quero agradecer ao Ivaldo aí, realmente é um grande apoio, grande amigo, e que vocês também, eu vou botar ele no fogo, tá? Se vocês quiserem, ele também pode estar respondendo, podem chamá-lo, que ele também é alguém que tem bastante capacidade para estar ajudando e respondendo questões, ok?